noite para você que vai acompanhar essa live. É um retorno aí às lives acadêmicas com o intuito de trazer uma provocação, né? Primeiro momento é entender as questões performáticas da nossa sociedade e o quanto uma educação inclusiva verdadeira, ela é necessária, mas ela é falsa. Toda instituição ela deseja ser inclusiva ou se autodeclara inclusiva, mas quando o assunto é gênero, identidade, orientação sexual, movimento pretitude, negritude, feminismo, os PCDs, tudo fica muito no marketing e pouco na prática. O discurso é bonito, mas a prática fica muito a desejar. Religiões, né, de matriz africana ou as religiões legitimamente brasileiras que nasceram aí de uma mistura muito gostosa histórica. Hoje eu converso com a Daniela, que foi minha aluna e hoje é pesquisadora de filosofias africanas. Ela já entrou, vou convidá-la aqui para a gente poder conversar. Deixa eu ver. Dani, se você puder pedir aí para participar, eu autorizo sua participação. Bruno Mata entrou, Robinho participando. E algumas pessoas me questionaram, né, o que é bigode com batom? Bigode com batom é exatamente uma crítica social simples. Mas em 2020, eu conversei com uma pessoa muito querida, uma drag queen chamada Gervásia Boreal, e ela me disse assim, basta uma peruca que você já é uma drag. Por que eu achei isso muito singelo e importante? Porque são máscaras sociais. E hoje eu me coloco aí nesse projeto para a gente poder questionar juntos tudo isso. Já chamei aqui, vamos ver se ela vai entrar ao vivo com a gente. Dani, vamos ver se ela consegue entrar, pessoal. Olá, Tá me vendo? A ainda galera não. tá me Mas tá me vendo. vendo? Tá me vendo? Eu... Não tô te vendo ainda. Peraí. Olá, só um momento, pessoal. Antes da Dani entrar, já que ela tá me ouvindo, eu quero muito compartilhar com vocês um trecho de um autor que eu gosto bastante, Theodore Zaidan, uma história íntima da humanidade. Theodore Zaidan, num momento de provocação profunda, ele diz o seguinte: para se ter uma visão nova do futuro, é necessário adquirir uma nova visão do passado. O retrato de uma pessoa viva que tem desejos e decepções nos quais você talvez se reconheça, mas que também está limitada por atitudes herdadas de origens há muito tempo esquecidas. Eu gosto muito desse trecho, desse fragmento, porque nós somos essas imagens, muitas vezes esquecidas, ou que esquecemos o nosso passado verdadeiro. A gente fica muito com a história política. Peraí. Agora ela entrou. Oi, Dani. Oi. Eu iniciei aqui lendo um trecho de um livro do Theodore Zaidan, em que Aham. ele fala que para a gente ter a visão do futuro diferente, a gente também tem que ter uma outra visão do passado. Eu queria Perfeito. muito que você se apresentasse, Dani, por favor. Deixa eu pensar aqui. Bom, eu não tô te vendo, mas tá tudo bem. Eu Bom, tô te vendo. gratidão. Você tá Ai, aparecendo que aqui. ótimo. Então tá ótimo. Agô, né? Licença. A bênção aos mais velhos, aos mais novos. Bom, gente, eu sou Daniela. Eu estou pesquisadora atualmente iniciando, né? Porque a pesquisa é algo, vamos dizer, perene, né, para o resto da vida, no meu entendimento. Algo que eu preciso ainda me aprofundar muito mais. Nesse olhar, né, desse processo de descolonização a partir de África, no viés afrocentrado. O que é esse afrocentrado? Trazendo como referência, né, a África ao centro. E aí eu estou enveredando, né, nas filosofias africanas, uma vez que o continente africano existem inúmeras
formas de pensamento, e dentro da academia, eu até utilizo o termo de filosofia, uma vez que nós sabemos que o Ocidente, né, imprimiu como se fosse a filosofia, tendo uma data de nascimento, como a filosofia tivesse um lugar, centro único, né, de epistemologia, como se em nenhum outro lugar produzisse conhecimento. E aí eu venho trazer, né, na verdade, assim, estou iniciando finalizando, assim, a minha tese de doutorado, mas iniciando aí mais ainda esse olhar através da filosofia africana Ubuntu. E esse Ubuntu, trazendo aqui pela pauta de hoje, falando um pouco mais a respeito desse olhar de descolonização, não é isso? Nesse sentido de humanidade, mas essa humanidade trazendo também no sentido de uma pessoa através de outras pessoas. E é isso. E vamos aí conversar. Sou baiana, soteropolitana de Salvador, moro aqui em São Paulo mais ou menos uns 20 e poucos anos. E, no entanto, até como a Ariano Suassuna fala, apesar de estar nesse movimento, né, de epistemologia, de conhecimento, eu jamais, gente, eu vou largar o meu oxente por ok de ninguém, né? Então, aqui sou eu, Daniela, sou eu, uma pessoa que busca, em sua essência, ter esse viés, né, de humanidade. E gratidão, gratidão por este momento de aqui tecer e compartilhar um pouquinho, né, que a gente sabe aí nessa sociedade que é tão racista, que foi criada, né, pelas estruturas raciais, entre outros sistemas, os quais eu sempre reverbero, que numa prática, a partir de uma cultura antirracista, temos aí que também caminhar juntos e juntas e juntas, né, por outros olhares, né, trazer outros movimentos LGBT, QIP, NIA+, fobia, capacitismo, como a gente começou aí falando logo no início, né, sobre essa questão aí desses fundamentalismos religiosos, e é isso que a gente tem que buscar, né, de alguma forma, nos inquietar. O que quer dizer inclusão, né? O que quer dizer diversidade? O que quer dizer pluralidade nesses espaços ainda falocêntricos, né, brancocêntricos que nós estamos aí no nosso dia a dia. Então, é isso. Dani, eu vou te fazer algumas perguntas, Vamos lá. Uma profundidade acadêmica, Certo. mas não acadêmica no modelo eurocentrado, uma profundidade acadêmica humanizada, Perfeito. né? A branquitude, ela está preparada para falar sobre educação não antirracista? Óbvio que não. Claro que não. A branquitude, ela está ali num lugar de ser, né? De uma hegemonia que ela não se abre, ela não se permite a identificar o que é outridade, né? Então, ela se colocou ali num lugar engessado, onde eu sou o padrão normal, eu sou a normalidade, e eu não quero enxergar as outras lentes. Então, qual é o nosso diálogo hoje, né? Eu sou muito grata e abençoada, sempre falo isso, porque eu tenho conexão, né, com as pessoas que são brancas e racializadas. E eu falei, galera, vamos agitar aí, vamos usar os seus privilégios para que vocês possam ecoar essas vozes de modo ali como eu posso dizer, a conscientizar de alguma forma, né? Mas, infelizmente, tem gente que não larga mesmo, gente, os privilégios da branquitude. Então, acho que é algo que tá ali, né? A gente está ali se cotovelando, falando, lembrando que também é importante eu trazer, né? Uma vez que eu hoje estou aqui com uma pessoa preta falando, mas essa voz também deve ser ecoada por toda a sociedade, né? Porque eu sou preta, eu tenho que falar sobre essas pautas. Eu acredito que isso, para que a gente possa fazer com que esse movimento, né, se ecoe de uma amplitude maior, é necessário esses diálogos, esses discursos. Mas
branquitude, Ave Maria. Não abre espaço para Uhum. que haja, né, o antirracismo, um olhar. É muito difícil. Eu enxergo o feminismo como uma tecnologia de mudança e um método político. Tudo aquilo que se opõe a esse sistema patriarcal, heteronormativo, eurocentrado, ele traz consigo um princípio de feminismo. Né? Por quê? Eu, ainda que seja um homem gay, assumidamente gay, socialmente assumido gay desde os meus 16 anos de idade, eu tenho que fazer um exercício profundo constantemente para poder me autodeclarar um homem feminista. Porque o homem, independente de ser hétero, ou homossexual, ou bissexual, ou pansexual, ele nasce num lugar de privilégio na sociedade e, em algum momento, mesmo que ele não queira ou não tenha intenção, ele acaba trazendo uma fala machista. Então, é um exercício de reflexão profunda. Profunda. E para as pessoas entenderem isso, é muito difícil. Eu já tentei dialogar sobre isso com muitos colegas e parece que não existe uma intenção de compreender tão quão né, o machismo presente na educação do homem. Na sua concepção, o racismo segue essa linha? É difícil a pessoa compreender que, mesmo sem intenção, e muitas vezes ela acaba sendo racista? Ou você acha que isso não existe? Existe. Existe uma vez que nós nascemos numa sociedade, como ela foi criada, né? Da mesma forma que a estrutura patriarcal, obviamente, esse legado que, no meu entendimento, é um câncer para a sociedade, eu acredito que isso vem permeado na subjetividade. Porque o que, que eu te falo? Por que eu falo isso? Porque ainda que eu estava no curso de pedagogia, eu só fui ter letramento racial a partir do momento que eu comecei a ficar mais imersa nas pesquisas, né? Entender o contexto histórico, fazer esse processo Sankofa, esse Sankofa no sentido de olhar para trás, quem é a minha identidade, dar um resgate para que eu pudesse entender o que se passou, o que se passa na humanidade para entender quem sou eu. Então, nem muitas pessoas estão preparadas para isso, né? Existe, eu vejo aqui, não só na escola, como professora, na sociedade, meus amigos, rodas de conversas, enfim, eu vejo uma questão muito de neutralidade. E isso é complicado, porque a pessoa não busca, vai nesses movimentos falocêntricos e acaba aí não tendo essa consciência. Eu acredito que eu passei a ter consciência de onde também, porque eu me identificava no sentido de. Eu não era racializada, isso eu quero dizer, Uhum. né? E a partir do momento desses movimentos de busca, que partiu de mim, ou seja, eu passei a ser protagonista, assim como você, né, creio eu, aí eu comecei a ter interesse. E hoje o meu papel, o que que é meu papel nesse sentido, né? Falar, discutir, conversar, dialogar com outras pessoas, quando tem esse coração ensinável. Porque eu venho de um movimento, né? Eu trago muito essa questão ancestral, essa gota de DNA que vem, né, da minha ancestralidade. Nós partimos do coração. Vamos pensar, a partir do momento que uma criança está sendo gestada no útero da mãe, o primeiro órgão que vem é o coração, não é isso? Então eu venho nesse movimento. Então, a partir do momento que eu tenho o meu coração ensinável e eu percebo, né, criticamente, falo, reflito a respeito, consequentemente eu acabo aí aprendendo. E aí eu transbordo isso também para as pessoas que estão ao meu entorno. Eu acredito que é isso, esse processo, mas debater hoje racismo, né, com pessoas que não são blindadas, é difícil. E eu venho também porque eu trago essa inquietação, isso é minha, sabe, pro Edu, porque eu vejo assim, eu tenho a minha formação acadêmica, almejo
dar continuidade, né, na educação básica, primária, desde o ciclo 1, até eu falo, né, para a gente exercer a pedagogia, desde o momento que a gente troca a fralda de uma criança, a gente já está exercendo a pedagogia, mas eu almejo também estar nesses espaços formativos. E eu fico pensando, mas gente, eu vou entrar na universidade, vou lecionar com pessoas que estão ali blindadas. Será que eu vou conseguir, né, ser de alguma forma, através da minha opinião, formar para as pessoas? Porque se eu sou fruto dessa transformação, é óbvio que eu tive Edu na minha vida, entre outros professores que, né, me fizeram pensar criticamente, mas nem todo mundo está preparado, né? Eu acho que é isso. Não sei se eu te respondi. Eu acho que é perfeito. A sociedade tem um movimento, uma busca constante pela inclusão, Sim, mas ela vai construindo camadas e camadas e camadas identitárias que sufocam, né, a diversidade. Você usou um termo que eu particularmente gosto muito, que é outridade. É, nós ainda temos que lutar pela outridade, mas vivemos numa sociedade que procura construir, concretizar e firmar as identidades, sim, né? Então, você ser o legítimo outro perante as pessoas é muito dolorido. É muito dolorido você ser um homem gay no meio de uma sociedade heteronormativa, ainda que se tenha a maior parada gay do mundo em São Paulo, é um uhum. evento. Ainda que se tenha, se eu estiver errado, você me corrige, por favor, né? A Não, Semana da Consciência Negra, ainda que se fale sobre o direito das pessoas com deficiências, ainda que se discuta capacitismo, ainda que se fale sobre feminismo, né? Existem sim, alguns pontos, essas camadas, elas são tão fortes, são tão poderosas. Foucault chama isso de biopoder, e mais uma vez uma referência a um autor europeu, porque a academia ela foi construída a partir dessa base, o que é muito triste, sim, sim. né? E todas as vezes, eu acho que você vai passar muito por isso se você já não vive isso. Você falou, como compartilhar com os meus pares? Constantemente, quando eu trago uma fala acadêmica, né, Aham, sobre educação inclusiva, eu aham, ouço de alguém. Você fala isso porque você é gay, né? Então, é tentar invalidar a minha voz, tentar invalidar as pesquisas que eu faço, tentar invalidar as publicações que eu trago a uhum, partir da minha orientação sexual. sim, sim. Agora, todas as vezes que um hétero traz a sua fala, Uhum. isso é validado inúmeras vezes pelo olhar heteronormativo. Perfeito. Toda vez que um homem branco escreve a partir do olhar europeu, isso é validado inúmeras vezes pela convicção cristã Sim, europeia. E aí ninguém questiona. sim, Está validado. sim, sim. É isso. Inclusive na banca, né? Eu falo assim, meus professores, eu falei, gente, são pessoas brancas racializadas, né? Mas teve um termo lá que eu utilizei, falando assim, sobre legitimar. Eita lasqueira, que esse tema ficou assim, gente, mas como assim, Daniela, legitimar? Legitimar uma epistemologia. Eu falei, mas eu estou dentro de uma academia e eu quero trazer com essas vozes de pesquisadores que foram silenciados por este movimento, né? Nesse canônico, porque se você for ver o meu referencial teórico, digamos que 80% são pessoas pretas, entende? São filósofos, trago Krenak, Dilpe, e outros pesquisadores que falam mesmo nesse movimento, né, de epistemologias africanas. E é isso que você falou. E quando a gente fala também, eu penso a respeito de inclusão, mas que inclusão é essa? Que essa inclusão, até eu recordo, né? Eu estava conversando com minha mãe esses dias. A minha mãe, depois que eu passei a ficar racializada, minha mãe, ela questiona tudo. E ela fala assim, mas Dani, eu não estou vendo nessa propaganda crianças pretas, crianças indígenas e etc. E a gente parar para falar que é tão bonito ali no marketing, né? Quando a gente fala de inclusão, no entanto, é só ali, é só um fake, né? Fake news ali, sendo que atrás daquela empresa não tem pessoas pretas, não tem pessoas trans. Gente, eu não tenho professor trans, entende? Eu não tenho professores pretos na academia para eu poder falar, porque obviamente o meu orientador ele pauta sobre essas questões étnico-raciais, mas muitas vezes eu tenho que encontrar com os meus, né?
meu quilombinho preto, né? Vamos dizer assim, para a gente discutir. Olha, gente, tô passando por isso, aquilo. Ele tem, né, esse exercício, claro, né? Uma pessoa é, bacana, eu tenho uma afinidade muito grande com ele, mas por conta dessas nuances que são tristes, que machucam, eu passo muito, né? A minha tese, inclusive, para descolonizar total, aí eu trago as mitologias africanas, começa de Oxum, Exu, Xangô, né? E na minha banca tem filósofos que são católicos, entre outras religiões. Eu não estou nem aí, gente. Esse é meu papel. Mas Uhum. tenho aquele. Estou até preocupada agora com a tese, porque eu não sei quem vai ser os demais, né? Na minha defesa. Mas é isso que eu faço. É um desgaste, é um chororô. Tem horas que me pego chorando, porque tem a questão de, primeiro, porque eu sou preta, e depois por ser mulher. E já aí, a partir daí, já o feminismo branco já não sou contemplada. Já aí, nesse diálogo, você falou sobre o feminismo. Porque muitas vezes eu não tenho a sororidade, sabe? Porque nem todas as questões que essas mulheres passam, eu passo no meu dia a dia. E aí eu pego uma ideologia dali, pego um pouquinho daqui, e eu formo o meu ser, né? E esse ser aí que eu tenho nas minhas práticas na escola e no meu dia a dia, eu sou assim com você, com minha família, com qualquer pessoa, né, no sentido de buscar esse olhar, né, de humanização a partir da cosmopercepção. Eu, outra coisa também que eu lembrei, mas Dani, por que você não vai falar sobre cosmovisão, Dani? Você vai falar sobre cosmopercepção? Falei assim, gente, eu tô cansada de ficar olhando a partir do olhar filosófico, de visão de mundo. E por que não falar de sentir, né? Vamos sentir, vamos deixar o coração sentir, mas não se sentir romantizado, que é folclorizado, que tudo que é relacionado à África é exotizado, aquela coisa assim. E eu trago essa categoria, mas no sentido da gente perceber esse ser humano através da outra pessoa. Porque esse sentido, Edu, que eu trago, inclusive na minha relação com o Ubuntu, se uma pessoa é através de outras pessoas, nesse um não individual, uma vez que eu prejudico a natureza, isso vai me afetar. A partir do momento que eu prejudico você, prejudico uma mulher, os idosos, enfim, tudo vai me prejudicar. Entende? E é esse ser humano que nós não aprendemos. O cartesiano nos ensinou a ser individuais. E é um processo muito intenso, né? Porque, primeiramente, sai de mim, né? Para eu poder tirar esses ranços que existem dentro de mim, para poder ser uma pessoa assim, diferentona, mas não se diferentona no sentido de que ir contra a maré desses olhares de colonização. Dani, como foi esse processo de colonização e descolonização a partir da sua família? Você, como mulher preta, na tua casa, você teve essas raízes bem alicerçadas, ou você foi quem levou esses valores e levou essa crítica para dentro de casa e começou a confundir um pouco o pensamento das pessoas para dar esse chacoalhão e dizer, olha, nós existimos e nós precisamos falar sobre nós, Sim. na sociedade, no mundo e também na ciência. Não sei se eu fui claro, né? E Perfeito. como é que foi esse Gratidão. movimento? Gratidão. Vamos lá. Tudo começou uma baiana que, né, evidentemente, todo mundo, nós nascemos, eu nasci num Salvador, é uma terra, pedacinho, continente africano, em um lugar, pensa num lugar colonizado. Meus pretos e pretas passaram um processo de cristalização tremenda. E assim foram os meus ancestrais. Eu lembro, né, minha madrinha, ela voltou por mim, e muitas vezes eu ficava assim, ó, afinilando o nariz, porque ela aprendeu, né, na casa grande, que tinha que afinar o nariz, porque o meu nariz podia ser um nariz, né, grosso, boca, eu tinha que usar sutiã para não ter uns seios muito fartos, e outras questões que foram aí passando, né, de família e etc.
Aqui para São Paulo, passei por várias inquietações, tive problemas no trabalho, por minha fala, por meu jeito, né? Enfim, xenofobia. Mas eu gosto de São Paulo porque, querendo ou não, tem essa diversidade também. Eu consigo encontrar com meus pares. Mas aí, quando eu adentrei, né, nos estudos e comecei a emergir, eu chorava, né? Porque imagina, poxa, podia ser tudo diferente. E aí as pessoas vão percebendo as mudanças, né? Em mim. Eu percebo hoje minhas primas, nossa, eu vejo uma com rastafari, a outra com cabelo cacheado, todo mundo largando as suas chapinhas. E esses processos é muito, muito maravilhoso, muito grande. E os meus conterrâneos também, minha família que mora em Salvador, todo mundo assim, pretecido, sabe? Esse olhar, né? E essa emancipação, essa energia foi ecoando para tudo quanto é lado. Só que eu tenho um problema ainda. Eu tenho um problema com meu pai. Meu pai, ele não conseguiu. Meu pai, ele, coitado do meu pai. Meu pai, ele ainda com essa estrutura militar. E você sabe, adivinha ainda para quem ele voltou, né? Foi até um motivo. Pois é. E até hoje, meu senhor, eu falo com meu pai, aquela coisa. E eu falei assim, meu pai, eu não aguento mais. Depois de velha, vamos dizer assim, eu fui embora, eu não aguentava. Porque o mestrado inteiro eu passei justamente na época do Vira-Volta, e eu escrevo meu memorial e eu vejo lágrimas. Eu chorava naquela época, eu chorava, porque eu tive processo, né, na época de depressão, por conta também desses movimentos, não sabia como é que estaria o Brasil. Aí entro no doutorado, mesma coisa, aquela situação toda. Eu falei assim, olha, quer saber? Sou bolsista da CAPES, gratidão. Estou trabalhando no Estado, porque, querendo ou não, na universidade eu tenho essa opção, né? Porque eu sou pesquisadora e, por estar no espaço público, eu consigo ser bolsista também. Então, eu não pago R$ 1 para a faculdade. Eu falei, então vou juntar o útil ao agradável e partiu. Aqui, se eu quiser, boto um post de quem eu quiser na minha casa e meu pai entra, ele vem aqui, respeita e acabou e pronto. Então, somente isso, né? Mas eu falo para você que foi um processo muito intenso. Tem uma categoria que a Asa Nigéria ela utiliza de afrosurto. Eu afrosurtei, passei por muitos processos, até pan-africanistas. Eu, assim, eu sou respeito todas as ideologias, até nos meus pares pretos, mas eu tinha uma época que eu queria misericórdia, eu queria acabar, explodir tudo, tocar fogo em tudo. Eu não queria ver branco, não queria palmitar, entre outras questões. E assim eu fui me conscientizando, né? Eu falei, calma aí, Daniela, vamos centrar aqui, vamos ver o que dá para você utilizar, isso, aquilo. Deixa eu só Mas foi. fazer uma pausa. Claro. Eu ouço muito isso, né? As pessoas pretas hoje, elas Ah, agem de uma forma muito agressiva e eu vou ser muito sincero com você. Existe o direito dessa ação aparentemente agressiva, porque as pessoas brancas, elas elevaram essa agressividade à categoria sim, prática, sim, mas essa né? agressividade que eu te falo, porque também às vezes cai naquela questão, né? Porque preto é agressivo, preto é uma pessoa que mal vista, é criminoso, né? Porque infelizmente foi que preto é animalizado. Mas eu falo essa Uhum. agressividade, eu digo no ponto, não no. Também vai, É de entre um nós acontece, mas ativismo. Você está falando de uma agressividade, não é isso. Boa. Talvez foi essa expressão que eu quero utilizar. Né? Porque, infelizmente, até pelo cristianismo também foi plantado nas nossas subjetividades, sim. não pelo sentido da religião em si, né? Não Cristo, né? Acredito que Cristo vindo aqui hoje, meu, ele ia ficar passado com essa situação toda, mas eu acredito que, assim, essa questão de você falar assim, olha, tem um quilombo ali, então a igreja católica, eu não posso queimar, tocar fogo na igreja católica, por exemplo, mas ali no quilombo pode, entende? Então, Sim, esse concordo. olhar que a gente tem que ficar assim, sabe? Acuado, né? É um pouco difícil até de lidar, né? Por conta desse sistema que foi muito forte, né? Muito reverberado em É, nós. eu, existe um modelo
né? As pessoas, quando assistem filmes, produções, e olham, por exemplo, para o Holocausto, parece que aquilo foi um movimento isolado, mas, na verdade, não foi, né? O movimento do Holocausto é a concretização de forma massificada, de forma escancarada do projeto europeu. Então, quando Sim, a sim. gente pensa que, né, tudo aquilo, e tem um autor muito interessante, Eduardo Said, que ele fala sobre o Ai, não não aprendi. europeu. Uhum, É, tudo que não é europeu, né, é digno de massacre, de extermínio, né, e uhum, de impureza. uhum. Então, quando a gente observa esse modelo, ele se aplica em tantas outras instâncias. Então, se o modelo não é o heterossexual, então eu tenho direito de aniquilar fisicamente e moralmente, É né? isso Então, mesmo. se não é o branco, eu tenho direito, quando eu falo direito, para as pessoas entenderem, eu não estou dizendo que tenho direito, mas é um juízo subjetivado que Isso. permite que a pessoa aniquile o outro através do discurso, né, e através da prática. Então, a tua voz é apagada. Então, uma criança preta na escola, ela não tem voz para falar sobre sua ancestralidade, nem na Semana da Consciência Negra, Uhum. né? Um menino, uma menina que sabe e se sente trans, ou sabe e se sente homossexual, ou sabe e se sente bissexual, na escola é silenciado. Eu acabei de trabalhar com uma diretora em que ela começou a não permitir que alunos e alunas viessem falar comigo sobre sua orientação sexual, porque, óbvio que a minha visão era muito diferente da dela, mas ela dizia para os alunos, mesmo aqueles e aquelas que estavam sofrendo violência física em casa, de que eles e elas tinham que entender os pais e não denunciá-los, Uhum. porque os pais queriam o melhor para eles. E que aquilo poderia ser um modismo que depois ia passar e era melhor que tudo fosse assim. Então ela contribuía para não somente a violência simbólica, mas a violência prática contra a Uhum. identidade e a orientação de adolescentes, que já são massacrados pela sociedade. E ela era a representação sólida dessa sociedade europeia. Sim. E se achava inclusiva. Nossa, Você entende gente. o perigo disso? Ela acreditava que era um ser humano sensível, inclusivo, e que exagerava porque eu era gay. Que triste, né? E isso, infelizmente, a gente para. Por isso que eu falo, né, sobre essa questão da inclusão, né? Que diversidade é essa? Que pluralidade é essa que as pessoas, e especialmente no campo da educação. Quando eu entrei na educação, eu tenho uma responsabilidade muito grande quando estou ali, né, diante das pessoas, da coordenação, da gestão. E isso, para mim, é um grande genocídio. Imagina só essa pessoa, né, perpetuando nessa esfera como um todo. Porque eu fui fruto disso, né? Eu, criança também, passei por situação de racismo, uma vez que meu pai se viu em Porto Alegre, e isso ficou tão emaranhado nas minhas questões que até hoje, um modo de dizer, não tão assim, mas chego no divã, na minha psicóloga, às vezes conversa, vai e volta, o que imprime, né, essa questão. E é lamentável, Edu, porque é complicado, né, esse molde, né, de como as pessoas, né, foram formatadas. E é por isso que eu pensei, né, eu penso assim, vou entrar na educação, e aí... Mas isso é dia a dia. Eu também tive uma situação recente num colega lá na escola, foi até, hoje eu dou risada, é cômico, né? Foi assim, não sei se você acompanhou esses dias, esses processos do Estado, que teve concurso público, aí teve a questão de Uhum. cotas raciais. Ele foi lá, eu fiquei com ranço porque eu passei, né, coloquei todos os meus dados e eu tenho que assinar ali uma declaração, né, que eu sou preta por conta da heteroidentificação. Passou. Só que eu não passei nesse processo seletivo. Ele passou por essa fase, sendo que ele é uma pessoa branca. Chegou lá na banca de heteroidentificação.
ele falou o seguinte: olha aqui, ó, me autodeclaro preto, né? E a banca olhou para ele visivelmente e falou assim: cara, você vai se declarar o quê? Então ele ficou indignado porque ele foi reprovado. E eles tendo uma pessoa, um professor da área de humanas, né? De uma área de conhecimento, como toda e qualquer área importante na educação. E eu fico pensando, meu Deus, esse professor, ele brigou comigo, discutiu, mas eu me declaro assim. Eu falei, esse professor, o senhor é branco, professor, você não tem como. Estou assim, vou me declarar loira. Qualquer momento eu posso me declarar de olhos azuis, enfim, não faz sentido. E é difícil, né? As pessoas se sentem, né, nesse lugar. É óbvio que é um processo pelo qual é diário tirar esse colono que está dentro de nós. Mas é um momento de pensar, né? Primeiro pensa antes de falar, pensa antes de agir. E por isso eu tenho esse movimento de pensar também com o coração. Porque senão a gente pratica esses genocídios. Para mim foi uma fala infeliz, né? Dessa postura de uma pessoa que está, né, à frente da escola e aí você pensa no seu filho, né? Eu falei, cara, como eu vou colocar meu filho em uma instituição assim? Entende? É muito difícil. Perfeito. Fé, queria muito compartilhar com você esse momento, né? A filosofia produzida nos países do continente africano ou por pessoas afrodescendentes de suas variadas etnias, ela traz consigo um diferencial daquilo que é produzido em nível europeu. Qual seria esse diferencial? E a relação, já que você falou sobre a questão dos orixás, né, e nos seus estudos, existe uma ligação entre esse pensamento com a ancestralidade, vinculando a ciência a esse espaço metafísico ou não? Como é que você vê isso? Olha, eu vejo que sim, porque eu penso assim, né? A partir do momento até de uma criança, ela pensa, ela critica, ela já está produzindo filosofia. Eu penso assim, eu não sou da área de filosofia, né? Já Uhum. começa por aí, mas eu penso assim porque a sociedade africana, olhando até pelos povos bancos, que são povos milenares, né? Mais de não sei quantos milhões de anos atrás, eu digo que por sua diáspora, né, passaram ali no continente, eles sempre trouxeram essa bagagem de pluriversalidade, né? E o que eu questiono em relação à Europa como ser? Como ser um único pensamento, eu sou único, hegemônico, eu não posso ter outras perspectivas, eu não posso ter outra percepção. Algo que nas filosofias, como em sua maioria, até Mogobe Ramose, que ele vem trazer, ele que categorizou, né, Ubuntu como epistemologia, como ontologia, como ética, por exemplo, ele traz assim esse olhar, né, de como um princípio que faz parte de todas as filosofias africanas. E eu falo filosofias porque se você for num xirê, né, no centro, né, numa roda de samba ou qualquer outra prática que nós vemos aqui no Brasil, através até da própria capoeira, você vê esse movimento de partilha, de um preocupar com o outro, de uma comunidade, que é diferente apesar, né, de sermos ocidentais, mas é bem diferente daquilo que é individual. Primeiro porque a sociedade africana, em sua maioria, ela tem um olhar de matrilinearidade, né? Uma sociedade matrilinear, de heterarquia e não de hierarquia, né? Desse olhar de uma forma horizontal, de uma comunidade que é diferente do que nós instituímos aqui no Ocidente como família. As famílias africanas e indígenas, por exemplo, são famílias que são ligadas a seus grupos étnicos. Né? Por exemplo, se eu falar assim, Guajajara, Sônia Guajajara, quem é Sônia Guajajara? Eu vou no grupo étnico, todo mundo é Guajajara, porque ali todo mundo é uma família. Agora não, nós instituímos o Ocidente, né? Aprendemos que tem que ter ali, ó, aquele
lugar, aquele momento isolado, família, né? Família. E é isso que eu penso, nessas nuances, nesse. E mesmo porque eu ainda não me aprofundei ainda, mas existem sim documentos datados de 3.500 anos antes da Era Comum, até nós pretos filósofos falamos, nessa área de epistemologia, né, Era Comum, para distinguir do que aquelas que a gente entende de antes de Cristo, né, porque o que ficou o cristianismo, o europeu utilizou o cristianismo como fosse algo comum, então nós não utilizamos, nas minhas pesquisas eu utilizo essa fala, né, era comum. Então existem muitos documentos antes da era comum que datam a presença de conhecimento, os quais foram usurpados do continente europeu. Né? Diop traz uma revolução, por exemplo, Cheikh Diop, para a sociedade brasileira, porque quando eu era pequena eu até imaginava que Cleópatra era branca, por exemplo, né? Então, traz não só para a brasileira, mas para a sociedade mundial, essa revolução histórica, trazendo as contribuições de Kemet, né, de Egito, Terra Preta, entre outros pensamentos africanos. Então, tudo assim, eu vejo uma sincronicidade do, vamos dizer assim, do olhar que eu tenho, né, de hoje, porque uma pesquisa, né, eu sou ainda ainda penso que eu estou indo num lugar superficial, vamos dizer, apesar de ter muitos outros documentos, muitos pesquisadores, sou muito grata a isso, né? Mas eu percebo essa diferença do individual para o plural, do universal para o plural. Então eu vejo essas perspectivas, essa comunidade. E é isso que eu tento também fazer na minha prática da educação, né? Porque para mim educação é comunicar, né? Fazer algo comum e se icar de fazer o comum acontecer. São essas diferenças. Eu sou extremamente hoje nas minhas práticas mais afrocentrada no meu dia a dia. Assim. Quando eu terminei o pós-doutorado na Unifesp, eu fui iniciar um outro pós-doutorado na USP. Uhum. E eu tive um encontro com um professor muito querido. E ele todo aberto para receber o meu projeto. E Que lindo. eu tinha a intenção de desenvolver, então, um trabalho todo em Libras, a partir de arquivos de imagem. Perfeito. E eu fui informado que não, que eu seria obrigado a apresentar o produto final, o trabalho final, em língua portuguesa, por meio de um artigo escrito. E eu falei assim, olha, mas a intenção é que nós tenhamos um arquivo puramente imagético, né? E não foi autorizado. E em alguns momentos, Dani, mas aí, óbvio, né? A gente vai construindo esse lugar, não só acadêmico, mas também esse lugar de luta. Eu me retirei daquele espaço e falei, bom, se não é possível essa mudança, então, para mim, não faz sentido fazer um outro pós-doutorado para ter um outro título pendurado na parede. A gente precisa também mudar o mundo e muitas vezes dizer não para que essa mudança aconteça. Aí, bom, as pessoas podem pensar, né? Você se retirou e mudou o quê? Naquele momento, eu mostrei que, às vezes, talvez para ninguém, talvez somente para aquele professor, talvez somente para aquela instituição que esqueceu do meu posicionamento, que estava tudo pronto para começar. É que existem algumas convicções que são necessárias e que a gente não pode alterá-las, porque naquele momento a minha luta, embora eu não seja um homem surdo, era uma luta de reivindicação também do povo surdo, Sim. né? Então me retirei. É chato isso, né? Eu penso assim, eu tenho dois movimentos, né? Por que eu entrei na academia? Eu fico me perguntando, mas por quê? Fiquei refletindo, né? Eu falei, a resposta que eu tenho é assim, na minha família, praticamente, olhando para a família, parte de meu pai, para a parte de minha mãe, tem assim, né? Parte de pai, poucos, né, pesquisadores, assim, nem tanto, um ou outro, assim, mas eu cheguei no nível, assim, sabe, de doutorado. E eu fiquei, cara, por que eu tenho que fazer isso?
eu fico nesse impasse, porque eu também tenho que estar dentro dessa academia, porque eu quero trazer o meu conhecimento, indo contra o epistemicídio, essa morte de conhecimento, que até às vezes eu discuto com os meus pretos também, eu discuto, a gente conversa, critica, eu penso assim, eu penso outro, mas eu falo assim, para eu poder, né, ter, né, reverberar aquilo que não foi contado. Hoje eu vejo um movimento de recontar a história a partir das vozes que foram silenciadas. E você, nesse movimento, né, de trazer a língua de sinais também, são essas intersecções aqui nesse país, que muitas vezes me dá um ranço de pensar nisso, porque a gente vai indo e parece que muitas vezes a gente está indo para a academia, quer falar, quer trazer essas pautas, corromper esse epistemicídio, trazer, ecoar essas vozes, mas ao mesmo tempo a gente não encontra espaços. Aqui que eu penso, né? Eu tenho dois movimentos. Eu estar porque eu quero ser a menina do título, tá ótimo, a preta para falar, porque é muita cotovelada, mas a partir do momento que eu tiver meu título, fui, uma vez que eu falo se fui, mas esse de transportar essa linguagem científica, acadêmica, para as pessoas que não têm, não tiveram a oportunidade que eu tive, né? E é por isso que eu sento no chão da escola, para eu conversar com os meus, com as crianças, com os pares, com os responsáveis e multiplicar esses saberes. Tentar de uma outra forma, não acadêmica. Mas é complicado, é muito difícil, isso frustra, isso massacra. Né? Você está todo lá empenhada, que nem eu lá no Unicamp. Ai, gente, olha aqui minha tese. E aí, Salviane, você vai querer minha tese? Logo quem? Salviane Branco, meu Deus do céu. Né? Então, né? Só vi lá, não tem nenhum referencial canônico. Para que eu vou querer essa tese, né? Esse projeto de pesquisa. Ah, mas você é preta. Ah, então aqui, meu senhor, você aqui não entra. Né? Aqui só tem um espaço de só homens que falam, só homens pretos, e assim a gente vai entrando nessas intersecções. E eu fico pensando, né, em um país que matam muitos homossexuais, matam, entre outras intersecções, mulheres, feminicídio, e de uma forma de tentar se acotovelar na academia, cansa. E por isso que estar aqui contigo, né, entre outros movimentos, falar com outras pessoas, acaba sendo um momento de cura também. Momentos de reflexão, momentos de união. Eu até debato também com alguns amigos meus que falam, não, mas os indígenas que cuidam das pautas dele, eu falei assim, cara, não foi isso que Zumbi queria? Zumbi, ele pensou numa sociedade, um quilombo, onde tinha branco, preto, indígena, estava todo mundo ali. Só que acabou essa estrutura, né? E é importante nós ter esses movimentos, né, de trazer uma voz, trazer outra voz, unir, que nem aquele movimento, ninguém se deixa a mão de ninguém, para que a gente possa continuar. É um processo de tentar ter esperança, porque senão não faz sentido eu continuar aqui na educação. É difícil, Dani, né? é, a gente busca uma luta não só social, mas acadêmica. E quando eu falo acadêmica, é porque talvez as pessoas ainda não tenham consciência da dimensão do poder que a ciência tem. A ciência, ela administra o mundo a partir das suas verdades. E quando a Medicina, gente entra nesse direito. movimento, a gente descobre o quanto de política tem por detrás de tudo que é produzido dentro das universidades, né? Então não existe ciência pura, isso é uma grande falácia histórica, né? Milagre grego. E a gente precisa falar sobre isso abertamente. Penso, não sei se você se recorda, mas nas aulas na universidade, em dia de prova, alguns alunos ficavam e alunas enlouquecidos quando eu falava assim, olha, se você é da Umbanda, que os guias estejam com você, se você é católico, que Jesus Cristo... Eu digo, como assim? Se você é do Candomblé, que os orixás...
E as pessoas ficavam enlouquecidas, mas era uma provocação para que as pessoas entendessem que a diversidade é isso. Não é você anular uma voz, mas você contemplar o máximo possível de vozes existentes na sociedade, né? Bacana. É, Show. e por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma sociedade que se fragmenta. E quando ela se fragmenta, ela se enfraquece. É uma sociedade preta, homossexual, bissexual, transexual, com pessoas com. Eu não gosto muito do termo deficiência, embora Não. isso ainda seja empregado politicamente, discursivamente, né? Mas a Uhum, diversidade humana está presente. uhum, Mas vamos usar o termo politicamente colocado. As pessoas PCDs. Só que a gente busca representatividade. Academicamente, a gente vem ganhando um espaço e mudando um pouco o modo como a universidade funciona. Um pouco, né? um pouco. Mas, como representação política, a gente ainda não tem tanta Uhum, voz. Por que uhum, você acha que, sabendo que muitas pessoas pretas são mortas todos os dias por meio de um sistema, ainda que se negue, racista, muitas pessoas LGBTs são mortas todos os dias por conta de um sistema transfóbico, homofóbico, mas a população ela tem um contingente significativo de população uhum. PCD, pretos, LGBTs pretos, brancos, enfim. Mas nós não elegemos os nossos pares para falar sobre política a favor daquilo que é necessário. Por que você acha que isso Eu, acontece? eu acredito assim, né? Por conta dessas questões, né, de individualismo e de privilégio. Ninguém quer abrir mão do seu umbigo, por exemplo, né? Por isso que eu volto no meu olhar ainda de Ubuntu, dessa filosofia africana que eu vejo no meu dia a dia mudanças, porque a partir do momento que eu percebo que uma pessoa ela é oprimida por conta de uma sociedade, isso me oprime também. Então, aí cabe a mim lutar por isso. E eu acredito que se a sociedade, né, se tivesse, de fato, políticas públicas a partir de nós, uma vez que eu penso, cara, a gente, país, 56% do povo preto, né? Imagine se todas essas vozes fossem juntas e juntas, né, para essa sociedade, para esses processos, né, de opressão. Eu acredito que teríamos uma revolução melhor e maior de mudanças de consciência. E, e é por conta desse estigma, dessa doença, desse câncer individual que impregnou, que perpetua entre nós, que ocorre. E o meu corpo político é o meu corpo que eu estou dentro de uma igreja, é o meu corpo que eu estou dentro no ponto de ônibus, numa rua, na padaria, e que eu me inquieto, e eu, pelas minhas ações também. Né? Eu não sou um ser humano, si pleno, um ser angelical, né? Eu, obviamente estou aqui para mudar, para evoluir nos meus pensamentos, né? No entanto, é importante para que a gente continue falando. Eu falo mesmo, abertamente, quando tem que falar, situações na escola, quando eu passo por colegas também, né? Tanto é que eu até, não sei se você que é uma pessoa que tem um olhar de espiritualidade, eu acredito que muitas das doenças as quais somatizamos traz essa questão de você ficar, se sucumbir para não utilizar, para não fazer algo. E eu desenvolvi uma dor aqui, né, uma TM, eu acredito, né? Eu penso que por conta dessa questão, que os meus ancestrais com aquela máscara de Anastácia ficavam presos, e hoje eu estou aqui, não, eu quero falar, quero escrever, quero agir. Eu ainda me sinto assim, ainda, vamos dizer assim, a minha militância ainda um pouco restrita, mas o que eu posso escrever, o que eu posso falar, politizar, né? Dialogar e com pessoas com corações ensináveis, transbordar.
Aí eu estou nesses espaços. É como você fala também, naquilo que eu não estou, porque obviamente há pessoas daquele outro olhar lá, não dá para fazer um mundo, porque eles não têm diálogo, então aí eu me retiro. Eu sou da Umbanda e eu sempre ouço que eu não posso misturar as coisas. Como Mas o cristianismo, secularmente, ele se misturou com a academia, com as universidades, a ponto de nós termos inúmeras universidades confessionais. Então é muito interessante que quando você é do candomblé, quando você é da Umbanda, quando você é do tambor de mina, quando você é da Jurema, quando você é de Xangô, quando você é de Xangô religião, não o orixá, então quando você é de uma religião naturalmente nascida brasileira, quando eu falo naturalmente, no sentido de construção de uma naturalidade, naturalização, a partir da percepção da espiritualidade, né? Ou quando você é de uma religião de matriz africana, você não pode misturar as coisas. Mas se você é cristão, você pode, porque existem universidades que se mantêm através de uma leitura confessional. assim, E as pessoas não se dão conta disso, né? não dão conta, justamente. É, é, é complicado, viu? Não sei, tem horas que eu fico analisando, né, sobre isso. E tá aí, minha tese tá toda a mitologia africana. Eu sei que vai ser aprovada, porque pelo menos esse viés, eu não eu disse que vai ser aprovado, ó, calma aí, Daniela, mas eu digo assim, porque pelo menos que eu tive, né, esse parecer, né, uma vez que a galera é meio freiriana, tal, mas mesmo assim, eu sei que não vai ser algo que vai ser visível, né? As pessoas não vão querer procurar, Ubuntu? Ah, tá. Isso aqui, filosofia africana, não é legal, né? É A complicado. gente está chegando aí no final da nossa live, mesmo porque o Instagram ele derruba depois de Deu um tempo. horário, né? E eu queria muito que você falasse de uma forma bem sintética, na sua concepção, pelo teu olhar, uma coisa muito pessoal, Tá? por onde começar para que você tenha uma prática de educação antirracista? Sua A part... concepção, Na seu minha olhar. concepção, a partir do momento que você questionar, a partir do momento que você encontra essas construções hegemônicas, porque você ter uma prática antirracista não existe um manual. A Jamila Ribeiro, ela criou, né, fez um livro bacana, né, Manual Antirracista, mas não existe um receituário, assim, né, uma receita de bolo. A partir do momento que você está aqui falando, debatendo, você já está exercendo uma prática antirracista. E que precisamos ter esse movimento e continuar, né? Para que possa aí mudar essas estruturas. O meu corpo, seu corpo, suas falas, nossos discursos, né? Está abalando a estrutura. É isso que estamos no caminho certo. No meu ponto de vista é isso. Perfeito. Olha, muito axé. Muito axé, É, muito Agradeço além. sua participação, seu aceite. Aprendi muito com Eu, você. Que bom. eu E contigo. apesar da distância, Dani, sinta-se abraçada. Obrigado aí pela sua participação. Eu sou. Gratidão, muito amor, muita luz. Axé para quem é de axé, Ubuntu para quem é de Ubuntu, paz para quem é de paz. Enfim, amém para quem é de amém. E que possamos, assim, né, nos tornar uma sociedade mais humana, mais justa, mais igualitária. Que o amor, né, possa, assim, não amor romântico, mas esse amor que emana do processo de humanização possa ser reverberado lado nas nossas vidas. Muito, muito obrigada, viu? Amei. Gratidão. Perfeito. E quem não acompanhou, quiser depois, tanto aqui no próprio Instagram, também no YouTube, no Política Pop com Eduardo Campos, pode assistir depois aí e Uau! deixar seu registro, a sua opinião. Tá bom? Obrigadão. Um abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.